Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço pro David, tá bom, meu amigo? A Juliana Marangoni, que ela é da minha ala, né? Ela se mudou. Ela indicou o meu canal pro David, né? Nós entramos em contato e a gente é amigo hoje em dia, tá bom? Por conta da tecnologia também. Então, um forte abraço pro David e também para Juliana Marangoni, tá bom? E também mandar um forte abraço para Fátima Belém. Ela escreve a mensagem aqui no YouTube dizendo, né? Bom dia, meu filho do coração. Ela me considera como um filho, sempre fala assim. Né? Eu gosto bastante dela. E aqui ela comenta, né, que o Senhor fez muitos milagres na vida dela e que ela ama o Salvador Jesus Cristo. Até amanhã. Gratidão pela sua mensagem. Também tem a Terezinha Lopes, ela compartilha aqui a experiência, né? Ontem nós falamos sobre a multiplicação dos pães e ela conta que quando o esposo dela era bispo, ela fazia almoço todo domingo para 5 elders e 5 sisters. E aí, às vezes, o marido dela ligava, ainda posso levar mais uma pessoa? E levava. E apesar de não ser abundância de comida, sempre sobrava comida. Né? E ela via essa multiplicação aí do alimento também. A Zéza Vieira, a mesma coisa. Tem um monte de gente aqui prestando testemunho sobre o almoço dos missionários. Por exemplo, a Zéza Vieira aqui, ela compartilha que quando ela dava almoço para os missionários, sobrava tanta comida que dava para ela comer no restante da semana ali, né? Diferente dos outros dias. Então a multiplicação acontecia ali também. Gratidão a todos vocês, tá? Que alimentam os missionários. Gratidão. Aqui tem também o Pedro S. Quadras, né? Forte abraço para você, Pedro. Acredito que a sua filha, né? A Sister Quadros fez missão aqui na minha área. Foi uma grande missionária, tá bom? Manda um forte abraço para ela também, tá bom? E para o esposo dela. E também aqui, deixa eu ver, o André Gomes. O André Gomes aqui escreveu uma mensagem que eu dei risada. Ele falou assim: olha o Vanderlei, né? Botando ordem na Sacramental, né? E dando risada aqui por causa do sonho, né? A revelação que eu tive que eu compartilhei na mensagem de ontem. Então, gratidão a todas as mensagens de vocês. Vamos lá para a mensagem de hoje do Vem Segue. Vou compartilhar aqui com vocês Marcos capítulo 6, a nossa designação aqui. Mas antes, falar um pouquinho sobre a trajetória, né? Porque em Marcos capítulo 6 fala de quando Jesus Cristo ele volta, né? Ali para a terra pátria dele, para Nazaré, tá bom? E quando ele volta, ele mostra a grande sabedoria, tá bom? Que ele tem. Até no então, ele cresceu a infância dele em Nazaré, mas ele não ficava fazendo milagre ou expondo a sua grande sabedoria. Bom, então falando um pouquinho aqui, quando ele volta, ele pode falar das coisas. Então ele vai na sinagoga pregar, né, e mostra, né, a sabedoria dele e faz milagres lá também de maneira que as pessoas ficam espantadas, tá bom? Então a gente vai ler esse relato. Estou falando rapidinho aqui, com quantos anos Jesus Cristo começou o seu ministério? A Bíblia não fala exatamente a idade, né, que Cristo ele começou o ministério. Lá em Marcos, deixa eu ver aqui. Lá em Lucas, capítulo 3, versículo 23, diz assim, ó. O mesmo Jesus, ao começar, tinha cerca de 30 anos. Então fala aqui que aproximadamente ele tinha 30 anos, tá bom? Eu acredito que seja 30 anos mesmo, por causa que entre os judeus ali, uma pessoa só podia se tornar mestre e ter discípulos a partir dos 30 anos, tá bom? E a gente não vê nenhuma resistência, né, dos outros religiosos, falando, você não pode ter discípulo, coisa assim. A gente vê que no começo do ministério de Jesus Cristo as coisas fluem normalmente. Então Jesus Cristo sai de Nazaré, ele vai até o Jordão, ser batizado ali por Jesus Cristo, nós acreditamos que com 30 anos ali mesmo, ele é batizado. Logo após o batismo dele, ele vai para o deserto para estar com Deus. E lá realmente ele tem, né, mais intimidade com Deus, por meio desse jejum que aproxima muito ele ali do Senhor. Vai ter anjos ministrando ele nesse tempo aí, dos 40 dias no deserto jejuando. Eu acredito que o próprio Pai Celestial ministrou também, tá bom? E após os 40 dias de jejum ali no deserto, após todo esse treinamento, vem então o diabo, né? E o tenta ali também, como nós conhecemos, né? A tentação que veio ali a Jesus, tá bom? Isso se encontra aqui, ó, em Marcos capítulo 1, versículo 13, que diz assim, ó. E esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás.
e estava com as feras, e os anjos o serviam. Então tinha anjos que o ensinava, que de alguma maneira estava servindo ele ali também. Nós temos esse relato aqui, tá bom? E a gente observa que Cristo, então, depois ele vai aos poucos chamando os seus discípulos, chamando os seus apóstolos, e aos milagres que ele vai manifestando também aos poucos, porque ele não quer manifestar a glória dele tão rapidamente, tá bom? Inclusive os espíritos imundos, né, que declaravam, tu és o Filho de Deus, ele mandava calar a boca, ficar quieto. Muitas pessoas que ele curava, fazia milagre, ele falava, não conta para ninguém, porque ainda não havia chegado a hora dele ser revelado quem ele era. Então ele falava meio por parábolas e assim por diante, tá bom? Então a gente consegue observar isso. Aqui, vamos começar então quando ele volta para a pátria dele já com essa autorização de pregar, de ter discípulos. Ele vai, né, com os seus discípulos ali, lá para Nazaré, tá bom? Vamos começar aqui, ó. Marcos capítulo 6, versículo 1. E partiu dali e chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Bom, então partiu dali da onde? De Cafarnaum, ele foi então para Nazaré, a sua terra natal ali, né, terra pátria ali. Na verdade, ele nasceu em Belém, né? Mas como ele foi criado em Nazaré, o próprio nome diz, né, Jesus de Nazaré, porque ele foi criado em Nazaré. Então ele chega lá e vai para a sinagoga ensinar. Olha o versículo 2, ó. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admirava, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi lhe dada? E que tais maravilhas por suas mãos se fazem? Eles ficaram sabendo de vários milagres que Jesus Cristo já estava efetuando em outros povos. Ele faz vários milagres ali, e agora ele está entre eles, e eles ficam admirados, né, vendo a sabedoria que Cristo tinha ao pregar o Evangelho, ao compartilhar o Evangelho ali com eles, ao ler as Escrituras, a explicar, eles ficaram espantados, né? Então, esse público aqui, eles se admiraram mais ainda, porque eles conheciam Jesus, e antes Jesus, ele não se revelou a eles dessa maneira, e agora eles ficam assombrados, né, com isso. Tanta gente consegue ver aqui, no versículo 3, né? Olha o que os cidadãos ali da cidade dizem, né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Aqui é bem interessante notar, né, que eles falam carpinteiro, filho de Maria. Então, provavelmente, quando eles não falavam o nome do pai ali, filho de José, porque José talvez já não estava mais vivo, né? Eu acredito que não estava mesmo, né? Não é mencionado dentro da Bíblia aqui a morte, né, de José. Mas ele, até mesmo na crucificação de Jesus Cristo, a gente vê só Maria lá, José não está também. Então aqui, essa forma deles falar, acredito que José já havia morrido mesmo, tá bom? Já havia falecido. E também tem outra conotação, né, uma outra ideia que as pessoas falam aqui, a respeito, por que eles falam o carpinteiro filho de Maria? Porque Jesus Cristo, ao nascer ali, ao ser criado em Nazaré, lembrando da infância de Maria ali, Maria, ela ficou grávida quando ela estava noiva ainda de José. E o povo sabia que José não tinha tido relações com Maria. Então eles achavam que Maria havia cometido, né, alguma infidelidade antes do casamento. Até o próprio José, que era um homem justo, ele não quis condenar Maria, mas ele mesmo disse, né, não, vou deixá-la secretamente, né, para que ninguém apedreje ela, porque se ele acusasse ela de infidelidade, ela seria apredejada de acordo com o costume da época ali, tá bom? De acordo com a lei. Então, o anjo vem, é o anjo Gabriel, e fala para José não deixar Maria, né? Porque aquele era o filho de Deus que iria nascer ali. E então ele permanece com Maria, mas a fofoca rolou solta ali, né? A gente estudou no começo do ano, dizendo que o anjo, né, ao dizer que a prima dela, né, a Isabel, estava grávida, já estava sugerindo para Maria que ela deveria ir passar um tempo lá na casa da prima dela, para evitar também, né, proteger ela dessa fofoca toda que acontecia. Uma cidade pequena, imagina só, né? Mas agora Jesus Cristo volta e ele está ali cheio de sabedoria compartilhando, e as pessoas ficam espantadas, né? Falando, não é este o carpinteiro, né? Carpinteiro, filho de Maria. Olha só, continuando no versículo 3 aqui, ó. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José
e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele, né? Ou seja, ficaram espantados, né? E falaram, nossa, nós conhecemos aqui os irmãos dele, Judas, Tiago, né? E, nossa, da onde veio essa sabedoria? Quem ensinou essas coisas para ele? Né? Jesus Cristo ficou fora um curto tempo de tempo, quando volta ele já está explicando todas essas coisas, eles ficam espantados, né, com a sabedoria de Jesus Cristo aqui, tá bom? Vamos continuar aqui no versículo 4. E Jesus lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Então, aqui Jesus Cristo, ao dizer que não existe profeta sem honra, senão na sua própria pátria, esse é um ditado popular que existia na época, e Jesus Cristo se utiliza desse ditado, já mostrando a eles ali que ele é profeta de Deus, tá bom? Então, mostrando que ele era um profeta e que ele não estava sendo bem recebido na sua pátria, eles não acreditavam. Aí tem todo aquele episódio que nos outros evangelhos conta, né, que ele vai ler as escrituras ali e menciona, né, hoje se cumpre em vossos ouvidos essa escritura, e o povo expulsa ele e assim por diante. E olha só, né, a incredulidade do povo aqui, porque eles já conheciam Jesus, e aí eles fixavam, né? Algumas pessoas fixam assim, conhecem uma pessoa de um jeito e acham que aquela pessoa nunca vai mudar, né? Geralmente a gente pode ter vindo na nossa mente pessoas que faziam coisas erradas, né? E a gente pensa, essa pessoa sempre vai fazer coisa errada. Ou aqui no caso, eles já conheciam Jesus, ele não esperasse que Jesus Cristo viesse a crescer tanto espiritualmente ali, né? Mas Jesus Cristo foi crescendo de graça em graça, mas ele não demonstrava isso, né? Ele deu uma segurada porque tinha que começar o seu ministério antes. E agora ele vem, né, com toda essa sabedoria explicando aqui, e eles ficam espantados. Aqui no versículo 5 diz assim, ó, e não podia fazer ali maravilha alguma, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Então fala que por causa da incredulidade daquele povo, Jesus Cristo não fez ali muitos milagres, tá bom? Eu leio essa escritura aqui, eu lembrei de Éter 12:12, que diz assim, pois se não houver fé entre os filhos dos homens, Deus não pode fazer milagre entre eles. Em outras palavras, né, Deus não vende milagre fiado. Claro que é uma maneira de eu falar, Deus não vende o milagre, né, na verdade. Mas é uma maneira de falar que primeiro vem a fé e depois o milagre, ou seja, a fé antecede o milagre. Aqui as pessoas não estavam acreditando e por isso Jesus Cristo não realizou muitos milagres entre eles, conforme diz aqui, só curou alguns impondo-lhe as mãos ali, tá bom? Versículo 6. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então, já que eles estavam todo incrédulos, não acreditando, ele foi para outros lugares ali para ser recebido e eles ouviram a palavra do Senhor, tá bom? Mas olha que eles estavam admirados aqui, né? E será que a gente consegue ver essa mudança em nós também, né? A gente é uma pessoa diferente por conta de termos nos tornado membro, por termos nos tornado discípulos de Jesus Cristo? Antes do seu batismo, quem você era e quem você é agora? Se você não tivesse sido batizado, o que você estaria fazendo no final de semana, né, ao invés de estar na igreja ou fazendo uma visita? Tá bom? Pense um pouquinho nisso, e isso dá para nós vermos. Talvez a gente não note uma grande mudança, porque ao longo do tempo a gente vai mudando aos poucos, tá bom? Mas às vezes a mudança é brusca, né? Como da água do vinho para o vinho também, tá bom? Mas vamos continuar aqui. A outra parte que eu quero compartilhar aqui no versículo 7, que diz assim, ó. E chamou a si os seus 12 e começou a ensiná-los, a enviá-los de dois em dois. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Bom, então Jesus Cristo já tinha chamado ali os seus 12, os discípulos, já estava treinando eles, mostrou milagres, Jesus Cristo efetuou cura na frente deles. E agora, Jesus Cristo designou eles de dois em dois para ir pregar o evangelho às outras pessoas. E depois, mais tarde, ele vai pegar um relato, né, dessa pregação do evangelho que ele enviou os 12 ali, né, nas aldeias para pregar o evangelho, tá bom? Mas interessante isso que a gente não é chamado somente para estar na igreja, mas para pregar fora da igreja, né? Qual é o nosso comportamento na semana? Então observamos que
Jesus Cristo enviou, né, os outros. Ali, a palavra apóstolo aqui, né, a partir daqui, o Marcos ele começa a usar mais essa palavra de apóstolo, que significa enviado. No grego aqui significa enviado. A palavra apóstolo significa enviado. A palavra apóstolo também, ela é um título, tá bom? É um título, é um chamado, apóstolo é um chamado que o próprio Jesus Cristo fez aos discípulos dele. Ele escolheu 12 e chamou eles como apóstolo, então é um chamado também. E na Igreja de Cristo também é um ofício dentro do sacerdócio de Melquisedeque. Bom, é o quinto ofício dentro do sacerdócio de Melquisedeque, que é chamado apóstolo também. Bom, continuando aqui, vamos aqui para o versículo 8. Versículo 8 aqui. Versículo 8 diz assim: E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem duas túnicas. Túnicas aqui era roupa luxuosa, né? E a pessoa ter duas ainda. Então ele falou, vai na simplicidade. Pregar o evangelho é para vocês ir na simplicidade. E olha, não é para vocês levar alforge, né? Que era aquela bolsa para levar pão. Era para eles viver de hospitalidade. Ia chegar na casa da pessoa, a pessoa receberia eles. E eles se alimentariam aí na casa das pessoas, tá bom? Pregando o evangelho ali. E também era para eles, aonde eles estivessem, ficar ali. Também não era para ficar escolhendo, né, a casa que eles iam ficar. Mas observe que Cristo ele falou, olha, é dessa maneira que vocês vão pregar. Hoje em dia, né, a gente vê alguns pregadores de igreja acumulando bens, né? Já compra fazenda, compra não sei o quê. Aqui a gente vê, né, Cristo mandando os apóstolos e eles indo na maior simplicidade e não conquistando dinheiro nenhum ali, mas se alimentando na casa das próprias pessoas que ouviam o evangelho ali, tá bom? E a gente observa também que essa instrução do Senhor de ir desta maneira pregar o evangelho sem levar nada, depois vai mudar. Né? Eu até separei o versículo aqui para mostrar. É Lucas 22, 35. Diz assim, ó, e quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, ele está falando dessa primeira vez que nós lemos aqui, e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam nada. Ou seja, essa primeira vez que Cristo enviou eles para pregar o evangelho, sem levar pão, dinheiro, alforje, faltou alguma coisa para vocês? Eles falaram nada, eles já estão prestando testemunho que a primeira vez Cristo falou não faltou nada. Eles falaram não faltou nada. E aí Jesus Cristo continua, né, dizendo, e disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, vende a capa e compra, né? Não significava aqui que era para ele converter as pessoas na base da espada, mas servia de alguma maneira para proteção própria ali também, né? Uma coisa interessante aqui, né, que na primeira vez Jesus Cristo manda ele sem alforje, sem bolsa, sem nada. Já na segunda vez, por que Cristo mudou, né? Na verdade, Cristo não mudou. A instrução que Cristo deu mudou, porque a perseguição ao evangelho aumentou. Então as pessoas já não eram tão receptíveis para receber Jesus Cristo, ou aqueles que ouviam Jesus Cristo, inclusive, eram expulsos das sinagogas, não, eram rejeitados por outras pessoas. Então, por isso agora não era para eles viver só da hospitalidade das pessoas. Haveria muitas pessoas que não os receberiam. Então eles tinham que ter o seu próprio pão ali, levar dinheiro para comprar alimento, assim por diante. Então regras mudam, tá bom? Regras missionárias, várias outras regras podem mudar de acordo com o local, região que a pessoa está, tá bom? Mas Cristo não muda. O mandamento de pregar o evangelho é o mesmo, continua ativo. Vamos lá. Versículo 10 aqui. E quando entrardes em alguma casa, ficai nela, até sairdes dali. Então, não era para eles ficar escolhendo aqui também, eu vou ficar nessa casa que é mais luxuosa, ou naquele. A casa que eles entravam era para ficar ali, né? E não ficar muitos dias também para não ser pesado, né? A gente vê isso no século II, né? Explicando ali sobre a hospitalidade que as pessoas deviam dar aos membros da igreja. Para finalizar aqui, ele fala no versículo 11 aqui, a respeito daquelas pessoas que não receberiam eles, né? Diz assim, ó,
E se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali sacudi o pó, que estiverdes debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais rigor, haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que vocês sacudirem o pé, tá bom? Então, é, era costume dos judeus, quando eles viajavam, vinham de terra estrangeiras, terras gentias, eles sacudiam o pó ali para não levar os pó ali para a cidade de Jerusalém. Eles tinham esse hábito aqui, tá bom? E Jesus Cristo pega esse hábito e faz como se fosse um testemunho, tá bom? Ele transforma isso como se fosse numa ordenança. A pessoa vai lá pregar o evangelho, se aquela pessoa não recebeu, maltratou aquela pessoa, ela sacode o pé, né, dos pés, o pó das sandálias ali, né? E o que significa isso, né? Quando a pessoa sacode, significa que a pessoa que fez isso, ela está se voluntariando para ser testemunha contra aquela ação que aquela pessoa foi mal com ela, que ela rejeitou o evangelho, tá bom? Então não é aconselhado a gente fazer isso, né? Porque as pessoas mudam, né? Às vezes ela não sabe que está rejeitando o evangelho. Mas aqui na época de Cristo, a perseguição era grande. Veja que Cristo falou aqui, ó, agora acabou a hospitalidade, né? Compra pão, leva alimento, porque o povo está com o coração duro, né? Então, é outra época que as pessoas, inclusive, maltratavam eles. Então, Jesus Cristo orientou eles a fazer dessa maneira, tá bom? Então, já foi explicado isso na igreja no passado. Hoje em dia não é utilizado muito isso, mas a ordenança continua a mesma, né? Sacudir o pó ali significa que você está se voluntariando para ser testemunha no dia do juízo final ali sobre a ação daquela pessoa, tá bom? É isso. Bom, é isso. Eu prefiro mais a misericórdia, né? Então não vou sacudir, nunca sacudi o pó, a poeira dos meus sapatos para ninguém, tá bom? Enquanto eu era missionário e nem agora também, tá bom? Mas é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Jesus Cristo, ele enviou os apóstolos. A palavra apóstolo significa enviados. Nós também não somos chamados só para estar na igreja, mas também somos enviados a compartilhar o evangelho com outras pessoas, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.